Nós vamos falar então alguns aspectos relacionados com controle biológico. Então, o controle biológico de doenças, ele pode ser definido de forma bem simples como o controle de patógenos através da ação de micro-organismos. Então, seria um micro-organismo controlando o outro, ou seja, o micro-organismo que a gente está usando para o controle, controlando o patógeno, né? Nesse caso, entra nesse aspecto do triângulo de doença que foi visto até agora, entra mais um componente, que é o não patógeno. Então, até esse momento, nós estávamos considerando a interação entre hospedeiro, patógeno e ambiente para que houvesse o processo de doença, né? No controle biológico entra esse componente aqui, que é o não patógeno. A forma de atuação desse não patógeno são essas três que estão aqui relacionadas, né? Então, ele pode atuar no sítio de infecção, pode atuar no hospedeiro como um todo e pode atuar no solo ou próximo ali da rizosfera da planta. Nesse primeiro caso aqui, quando o não patógeno atua no sítio de infecção, nós teríamos o caso do hiperparasitismo. Então, seria o não patógeno parasitando o patógeno. E por que hiperparasitismo? Porque nós já temos o patógeno parasitando a planta e agora o não patógeno parasitando o patógeno agente causal da doença. Então é por isso que é relacionado como hiperparasitismo. No caso da aplicação do controle biológico no hospedeiro, visa aumentar a resistência do hospedeiro ao ataque do patógeno. Então, nesse caso aqui, nós chamamos principalmente, o exemplo mais forte que nós temos é o caso da imunização, que a gente vai ver logo em seguida. E no terceiro caso, o não patógeno, ele pode atuar sobre o patógeno que está ou no solo ou no hospedeiro, ali naquela região da rizosfera. Então vamos ver cada um desses casos em particular, né? O que seria o não patógeno? O não patógeno seria aquele que vai controlar o patógeno que está causando doença. Nós temos aqui folhas de seringueira, né? E nós temos um patógeno que causa a doença chamada mal das folhas da seringueira. Então, esse patógeno aqui é chamado de microciclo Zuley. Então, ele provoca mancha nas folhas da seringueira. O que acontece? Com a formação de muitas manchas, a folha acaba caindo, né? O patógeno o não patógeno que controla então esse agente de doença é chamado de Dicima pulvinata. Quando nós temos a lesão do patógeno sobre a folha, sobre a lesão e sobre as estruturas desse patógeno se desenvolve o hiperparasita, que é esse daqui, o Dicima pulvinata. Tá? Então, na verdade, o patógeno causa a mancha na folha, produz esporos sobre essa mancha e o hiperparasita, que no caso é o não patógeno, ele vai parasitar as estruturas do patógeno que se formaram sobre a lesão. Tá claro? Ok. Outro exemplo que nós temos aqui é da imunização, como a gente chama, né? Então, nesse caso aqui, nós temos como exemplo o mosaico da abobrinha, que é causado por um vírus. Nessa ilustração, nessa foto, já dá para perceber as plantas que foram imunizadas e as plantas que não foram imunizadas, isso em condição natural de campo, né?
Então, o que acontece nesse caso aqui? Existe uma estirpe fraca do vírus que é colocada na planta antes de ser levada para o campo. E quando essa planta vai para o campo, a estirpe forte do vírus não é capaz de causar doença. A gente vai voltar nesse assunto já já. O terceiro caso que nós vamos comentar aqui é o caso da galha das rosáceas, né? Vocês podem perceber aqui o sistema radicular e aqui a formação da galha, essa estrutura que aparece aqui, também chamada de tumor. Então, nesse caso aqui, nós temos Agrobacterium tumefaciens, que é o agente causador da galha. E, em seguida, nós vamos ver, então, como que o não patógeno age sobre esse patógeno causador da galha. Então, esse caso aqui, né? Então, controle do agente causal de galhas. O agente causal é essa bactéria aqui, que é habitante natural do solo, Agrobacterium tumefaciens. Causa, então, hiperplasia e hipertrofia de células do hospedeiro. E com isso, as células aumentam de tamanho, aumenta a velocidade de reprodução e dá origem, então, a essa galha, como nós chamamos, que pode ocorrer tanto nos ramos, como vocês estão vendo aqui, como principalmente na região do colo da planta e nas raízes. Então, qual é o mecanismo de tumorogênese? Eu já me adiantei e falei para vocês, né? Seria, então, a formação do tumor ou galha, né? E, no caso, essa galha se forma porque a bactéria agente da doença, ela transfere da sua célula para a célula do hospedeiro, ou seja, a célula da planta, um plasmídio, né? E esse plasmídio, que é chamado de TI, ele produz, então, uma aceleração na divisão das células e também o aumento no volume das células do hospedeiro. Então, é por isso que a gente chama esse sintoma de hiperplasia e hipertrofia, dando origem, então, à galha. Tá? Essa bactéria, ela é muito importante. Como pode ser visto aqui, ela consegue infectar em torno de 140 gêneros de plantas, né? Compreendendo, então, mais de 60 famílias botânicas. E as rosáceas são os principais hospedeiros afetados por essa bactéria. Então, rosáceas aí no caso, nós teríamos pessegueiro, né? Nós teríamos a ameixeira, nectarineira, essas plantas de clima temperado e com frutos que contêm caroço, né? Embora outras famílias, né, como vocês estão vendo aqui, também possam ser afetadas, mas as principais são as espécies de rosáceas, inclusive a roseira comum, que é ornamental. O primeiro relato do controle biológico dessa bactéria causadora de galha foi feito em 1973, então já tem um bom tempo, né? E o mecanismo através do qual a Agrobacterium é controlada é através, então, do antagonismo exercido por uma substância produzida pela bactéria agente do controle, ou seja, pelo não patógeno. Então, essa bactéria aqui, que é do mesmo gênero da patogênica, produz uma substância chamada bacteriocina, que é semelhante a um antibiótico e libera, então, essa substância no ambiente, ou seja, no solo, né? Essa bacteriocina, que causa inibição, então, no agente patogênico, foi chamado de agrocina 84. Foi o nome que deram para essa substância aqui. Então, o antagonismo é exercido através da inibição no crescimento da espécie que é patogênica, que é Agrobacterium tumefaciens. Como que ocorre a atuação do não patógeno sobre o patógeno?
Então vocês têm aqui o aumento da população antagônica, então da população do agente que está controlando o patógeno, e a redução na população patogênica, baixa o inóculo da população patogênica, né? No caso, os produtos que existem para esse tipo de controle, eles são aplicados no solo, que é onde vivem essas duas bactérias, tanto o patógeno como o não patógeno antagônico, né? Normalmente se faz então a aplicação nas proximidades do colo da planta que vai ser tratada. Então isso aí pode ser feito tanto quando se vai implantar um pomar, por exemplo, né, de pessegueiro, então planta-se a muda e faz-se então a rega, né, na região do colo para que a bactéria não patogênica, que vai controlar a patogênica, se estabeleça nesse solo, né? E essa bactéria antagônica, então, ela é produzida em laboratório e depois é veiculada em substrato inerte na forma de produtos comerciais. E existem, então, vários produtos comerciais que veiculam, então, a bactéria que controla o agente da galha. Eu disse para vocês que a bacteriocina, ou seja, uma espécie de um antibiótico que controla o agente patogênico, ele atua sobre o patógeno, então, mas de diversas formas, como vocês podem ver aqui, né? Então, ó, inibindo a síntese ou a degradação de ácido nucleico, alteração na permeabilidade da membrana citoplasmática, então isso desorganiza, né, as células do patógeno. Interferência na síntese proteica, então com isso vai comprometer o metabolismo, né? E também bloqueando a formação de parede. Quando ocorre o bloqueio na formação de parede em uma bactéria, ela não cresce e nem se divide. Então, com isso, a população do patógeno é controlada. Bom, esse é um caso de aplicação da pré-imunização e uma aplicação prática da pré-imunização. Então, nesse caso aqui, nós voltamos naquele exemplo inicial que eu dei para vocês, nos slides passados, né, sobre o vírus do mosaico que causa, então, uma doença na abobrinha chamada de mosaico, né? Nesse caso aqui, as plantas, então, são pré-imunizadas antes de ir para o campo e aqui vocês estão vendo a comparação quando as plantas não são pré-imunizadas pela estirpe fraca. Então, no caso aqui, o que acontece? Nós temos o patógeno, que é a estirpe forte do vírus do mosaico, e o agente que vai controlar o patógeno, que também é um vírus, só que de estirpe fraca, como a gente chama, ou estirpe atenuada. Então, é inserido a estirpe atenuada na planta, e essa estirpe atenuada aumenta a resistência da planta contra o ataque da estirpe forte. Por isso, o nome pré-imunização. É como se fosse no caso de animais ou do homem, né? É como se fosse uma espécie de uma vacina. Só que, no caso do homem e dos animais, nós temos um sistema imunológico, na planta, não, né? Tanto que existem várias explicações de como esse vírus atenuado pode atuar contra o vírus de estirpe forte que é patogênico. Então existem várias hipóteses, mas nenhuma definitivamente confirmada, tá? Aqui nós estamos vendo então os produtos dessas plantas, né? Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4 é o conjunto desses frutos, aonde 1 representa frutos provenientes de plantas doentes. Dá para perceber que, embora eles tenham um tamanho semelhante, né, aos frutos que são considerados como sadios, o aspecto deles prejudica a comercialização. Então, a qualidade para a comercialização ela é reduzida. Além disso, aqui estão representados 3 frutos de tamanho próximo, mas normalmente a produção de uma planta desse tipo é bem menor do que a produção de uma planta desse tipo, tá?
No caso aqui, o 2 representa frutos que vieram de plantas sadias, então vocês podem ver o padrão do fruto, né? 3 e 4 representam frutos que vieram de plantas pré-imunizadas. Então, os frutos que vieram de plantas pré-imunizadas, eles são idênticos aos frutos que vêm de plantas sadias, mostrando então que a pré-imunização ela não afeta nem a quantidade produzida, nem a qualidade do produto. Nessa foto aqui, nós temos então o agente que é transmissor desse vírus do mosaico, né? Vocês estão vendo aqui, sobre a folha, pulgões, né? Ou afídeos, né? Que adquirem então o vírus numa planta doente e que depois podem transmitir esse vírus então para uma planta sadia. Nesse caso aqui, para mostrar para vocês em termos de produção de uma planta sadia, uma planta pré-imunizada e uma planta que não foi pré-imunizada e foi levada para o campo, ou seja, uma planta que não tem a proteção do agente controlador. Então, essa foto é repetida, né, do slide passado, mas o que interessa para a gente, né, nesse slide aqui, é esse gráfico, né? Então, vejam aqui, aqui nós temos plantas, o W1 e W2, né, são plantas pré-imunizadas, então estariam representadas por esses frutos aqui. Vejam que a produção por planta, ela é alta, representada por essa coluna vermelha, e além de ser alta, representa também frutos comerciais, ou seja, os frutos que realmente têm valor de mercado. Então vejam que esses frutos são bem aceitos no mercado. Uma pequena porção deles não é comercial. Se a gente pegar uma planta que não foi pré-imunizada, então seria essa daqui, nós temos uma produção pequena e essa produção ela é composta de frutos não comerciais, representados aqui então por essa coluna amarela. Quando a gente olha a produção e a qualidade dos frutos que vêm das plantas pré-imunizadas, essa figura de barra mostra que praticamente não há diferença com uma planta sadia que está representada aqui. Então aqui vocês podem ver a quantidade, né, de frutos comerciais, que é praticamente idêntico à de plantas pré-imunizadas, tá? Mostrando então que a pré-imunização não prejudica nem a produção e nem a qualidade dos frutos em termos de valor de mercado. Aqui para mostrar que esse tipo de problema, essa doença, ela não ocorre só nesse tipo aqui de abobrinha, né? Que é bastante conhecido, que a gente encontra normalmente no comércio. Mas também outras espécies, né, de cucurbitáceas são infectadas pelo vírus do mosaico. Então aqui vocês têm frutos que são de plantas pré-imunizadas e frutos que são provenientes de plantas que não foram pré-imunizadas. Então, a qualidade do fruto é bem diferente, né? Nessa foto aqui, vocês estão vendo aqui uma pessoa, um rapaz que ele fez doutorado aqui no departamento, né? E ele trabalhou com essa parte de pré-imunização de plantas para controle da estirpe forte do vírus. Vocês estão vendo aqui, são caixas contendo mudas, né? Essas caixas de isopor, onde são produzidas as mudas, e ele está inoculando, então, com esse equipamento aqui, ele está inoculando essas plantas com estirpe fraca. Como que é feito isso? O que ele inocula aqui é um extrato de plantas que contém a estirpe fraca. Então faz-se um macerado dessas plantas que contém a estirpe fraca, mesmo porque o vírus não é cultivado em meio de cultura, ele tem que permanecer no hospedeiro vivo, né? Então é feito um extrato, é feita uma diluição e uma aplicação, então, nas mudas que a gente quer pré-imunizar. O que acontece? Como a pulverização é sob pressão, esse vírus ele adentra diretamente no tecido foliar.
tá? Aqui vocês estão vendo uma pré-imunização em escala comercial. Percebam aqui que nós temos uma espécie de uma mesa, né, onde contém as bandejas, essas bandejas normalmente são de plástico ou isopor, contendo então as mudas, né? E essa pessoa aqui, ela está passando então essas mudas por um inoculador. Então, o que vocês estão vendo aqui é o mesmo que ocorre dentro dessa caixa. Aqui nós temos um inoculador. Então, extratos de plantas pré-imunizadas que são então pulverizados sobre essas mudas para as quais a gente está querendo aumentar a resistência em relação à estirpe forte do vírus do mosaico. O vírus é sistêmico, então uma vez pré-imunizada a planta, o vírus se replica no interior da planta e se distribui sistemicamente no interior da planta. Uma vez só a pré-imunização feita é suficiente. O que torna a planta pré-imunizada não é sistema imunológico, né? Porque até hoje não se descobriu o sistema imunológico em plantas, né? Então seria, normalmente, a teoria mais aceita, né? Embora existam algumas mais modernas, mas a mais fácil da gente explicar é a seguinte: o vírus ele se multiplica no interior da célula do hospedeiro, se replicando na célula do hospedeiro, usando a maquinaria da própria célula. Então, quando a gente coloca a estirpe fraca na planta, o que acontece? Essa estirpe fraca se multiplica e se dissemina na planta. Ela ocupa, então, os locais que a estirpe forte poderia ocupar quando ela estivesse atingido a planta, tá? Então, na verdade, segundo essa teoria, a estirpe fraca ocuparia os espaços e se multiplicaria. Quando a estirpe forte chega, ela não teria, então, condições de se multiplicar. Essa é uma das explicações. Aqui tem um outro exemplo, lá nós vimos exemplo de abobrinha, aqui nós estamos vendo exemplo de tomate, né? Então, a doença é a mesma, mosaico comum do tomateiro, causado também por um vírus. E aqui vocês estão vendo a pré-imunização massal de mudas. Percebam aqui que nós temos então as mesas, né, ou um balcão, onde são colocadas as caixas contendo as mudas. Esse senhor aqui, ele está passando uma espécie de um rolo que vai causar microferimento nas plantas para que haja penetração do vírus. E essa senhora aqui, ela está com pulverizador manual, como no caso do slide anterior, pulverizando então as mudas com extrato de planta contendo a estirpe fraca. Essas mudas estão aqui, né, já num ponto maior de crescimento, então já mais crescidas. Aqui vocês veem as mudas no interior de uma caixa de papelão, né? E essas caixas então depois são acondicionadas e transportadas para serem vendidas para produtores. Nós temos um caso muito interessante e muito importante que praticamente salvou a citricultura brasileira há algum tempo atrás. É o caso da doença conhecida como tristeza dos citros, né? Nesse caso aqui, também contra a tristeza dos citros, são obtidas mudas pré-imunizadas, que protegem então a planta contra a estirpe forte do vírus causador da tristeza. Aqui nós temos então duas árvores, né? Essa daqui que está sendo apontada como uma árvore pré-imunizada e essa aqui da direita como uma árvore não pré-imunizada. Então dá para perceber a diferença no porte das duas árvores, né? Então essa, antes de vir para o campo, recebeu a estirpe fraca preventivamente. E essa daqui não, ela foi plantada sem a pré-imunização. Aqui nós temos representados frutos provenientes de uma e de outra. Então, nesse caso aqui, frutos provenientes da árvore que foi pré-imunizada. Nesse caso aqui, frutos produzidos pela árvore não pré-imunizada, né?
Aqui em cima nós temos a representação de uma das espécies de afídeos que são responsáveis pela transmissão do vírus da tristeza. Então, esses afídeos, ao se alimentarem numa planta doente, portadora de vírus de estirpe forte, pode então levar esse vírus para outras plantas dentro do mesmo pomar, né? Aqui nós temos uma outra representação, né, outra fotografia, mostrando então de novo a copa, né, de uma planta pré-imunizada e aqui a copa de uma planta não pré-imunizada. Percebam de novo a diferença, né, no tamanho e na qualidade dos frutos, tá? Esses frutos provenientes da pré-imunizada e esse daqui da árvore que não recebeu a estirpe fraca, né? Esse tipo de técnica foi desenvolvido aqui no Brasil, né? Por isso que eu disse que a pré-imunização no caso dos citros, em relação à tristeza, praticamente salvou a citricultura nacional há um bom tempo atrás, né? Então, o início desses estudos de pré-imunização foram feitos em 1968, já aproximadamente 10 anos depois, tinha-se 7 milhões de árvores pré-imunizadas, no caso laranja-pera, né? 3 anos depois, 8 milhões, 7 anos aqui após o último levantamento, 50 milhões, e a estimativa atual, é uma estimativa, é lógico, né? É que 80% das mudas de laranja-pera estejam pré-imunizadas, representando então em torno de 250 milhões de árvores. A imunização só funciona com o mesmo vírus que causa a doença? Exatamente, é o mesmo vírus que causa a doença, somente que é uma estirpe atenuada ou uma estirpe fraca, como a gente chama. A planta pré-imunizada poderia ser infectada por outro vírus? Pode. A planta pré-imunizada com o vírus responsável por uma determinada doença pode ser infectada por um vírus que cause uma doença diferente. Tá? Professor, como que o senhor obtém a estirpe fraca? Então, esse é uma seleção que é feita. Eles acompanham, por exemplo, várias plantas num pomar. E quando eles percebem que tem uma planta que se diferencia de outras porque ela está maior, mais viçosa e tal, então ali se tem já uma ideia de que possa estar presente uma estirpe fraca, né? Então eles fazem testes depois, esse material é coletado, né? É feito extrato, é pulverizado em mudas e faz-se o teste contra estirpes fortes. Então, é escolhido naturalmente, quer dizer, na natureza já existem essas estirpes fracas.